Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Povo lindo da minha vida, sejam muito bem-vindos, gente, ao nosso conteúdo de gestão de processos de negócio aqui no Tec Concursos, certo? Nossas aulas teóricas aqui que vão te trazer, então, todo o embasamento inicial necessário, entenderam como? Para que vocês entrem, gente, nas questões de gestão de processos de negócio detonando, entenderam? Para que vocês saibam, afinal de contas, conheçam, afinal de contas, o que é essa tal dessa gestão de processos de negócio. Beleza, então, inicialmente, eu tenho, né, gente, que é claro, né, convidar vocês para fazerem o quê? Me seguirem, né, online, professor Gabriel Pacheco aí, né, vai seguir o professor Gabriel Pacheco online, com certeza nas redes sociais. Segundo ponto, o que a gente tem que levar em consideração quando estamos ali, né, gente, estudando, então, o nosso conteúdo de gestão ou de gerenciamento de processos de negócio, né? Essa palavra aqui pode aparecer também como o quê? Como gerenciamento, tá? Não estranhe se ela aparecer como gerenciamento aqui, ó. A palavra gestão, não estranhe. Vai aparecer? Pode aparecer sim. Ok? É o seguinte, o gerenciamento, a gestão de processos de negócio, ela vai seguir ali minimamente 3 padrões documentais que nós temos, ok? Minimamente 3 padrões documentais, sendo que um deles é o responsável ali, né, por, vamos colocar, 50% das questões, o outro é responsável por 45% das questões, e o outro, vez ou outra, tem uma citação ou outra, tá bom? O primeiro de todos vai ser o nosso CBOC, né, aqui, ó. O nosso CBOC, ele é o que, afinal de contas, o seu CBOC? O seu CBOC é como se fosse o PMBOK para o gerenciamento de projetos, ok? Ou seja, o CBOC, ele vai ser então o que então? Um framework que trabalha especificamente com a gestão de processos de negócio, tá bom? Então é muito comum os questionamentos que são feitos pela parte teórica, pela parte, vamos colocar ali, né, que buscam, né, pela parte teórica, que buscam pela parte conceitual, serem questionamentos focados no nosso CBOC. Nos dias atuais, né, pô, qual é o CBOC que eles estão mais cobrando? Cara, tem 2.0, tem 3.0, tem 4.0, mas a parte teórica, a parte conceitual que eles trabalham, que eles cobram, não muda muito em relação a todas as versões. Isso é que é muito legal, né? Então, se você pega ali um material teórico dos primeiros capítulos, dos primeiros conteúdos, ok? Do teu CBOC, ele não vai mudar taxativamente, né? Da 2.0, 3.0, 4.0. Isso é muito importante. O que muda, afinal de contas, no CBOC? Quando você estuda a gestão de processos de negócio e eles não chegam, né, a aprofundar tanto assim esse tipo de conteúdo, as ferramentas que podem ser utilizadas, né? Isso muda taxativamente. Da 2.0 para 3.0 mudou também o quê? Os capítulos que são apresentados, ok? Mas a parte teórica dentro daqueles capítulos, ela continua, afinal de contas, ali muito bem incrustada, vou colocar assim, em relação ao conteúdo, então não vai ter aquela diferença gritante. E o ciclo de processo de negócio, né? Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês a diferença que nós tivemos da 2.0 para 3.0 e como isso evoluiu com o passar do tempo. Beleza? Beleza. Esse CBOC aqui é o responsável pelo quê? Por 50% das questões que você tem. Quando você fala em gestão de processos de negócio. Só que dali em diante, existe uma disciplina dentro da gestão de processos de negócio, tá ok? Que é qual essa disciplina? É a disciplina de modelagem de processos de negócio. Quando você fala, então, da modelagem de processos de negócio, as citações teóricas, as ferramentas que podem ser utilizadas para que você tenha uma modelagem adequada, são apresentadas no CBOC, com certeza. Mas quando você fala dessa modelagem, você tem também o quê? Você tem um padrão de modelagem. Entenderam como é que é? Você tem uma notação. O que é notação? Não é anotação, tá? Pelo amor de Deus. O que é uma notação? É um padrão diagramático a ser seguido quando você vai trabalhar, afinal de contas, com a modelagem de processos de negócio. Entenderam como? É quando você entra, então, no nosso BPMN, que é um conteúdo adicional, tanto que eu não vou gravar nessa primeira leva, né, de aulas. Vou gravar, vou trazer aqui para vocês posteriormente, joia? Em que você vai ter, então, o que? Alguns posters. Aqui, ó. Você tem um pôster
que eu estou, inclusive, disponibilizando para vocês aqui nas aulas do TEC, ok? Para que você estude, onde você vai ter o quê? Símbolos, ícones, que possuem representações específicas para que você trabalhe com o quê? Com um diagrama, com um mapa, com um modelo a ser especificado. Entenderam como é que acontece? Então isso aqui seria o quê? Literalmente você pegar a disciplina de modelagem pegar a disciplina de modelagem dentro ali do teu CIBOK, entenderam como? E abrir. 3 a 5%. Você vai ter o que então? Inclusive questões mais antigas, tá? Cobranças em cima do seu Babok. E o que eles tiram do Babok especificamente? O Babok é também um outro framework, mas é um outro framework muito mais focado na parte técnica. É um outro framework muito mais focado mesmo na parte mais técnica, mais teórica, que é de onde eles vão tirar o quê? Principalmente a parte de ciclo de vida de requisitos de software e de negócio. Entendeu como? Então, tópicos que eles vão tirar de dentro, comumente do quê? De requisitos. Comumente de requisitos. Entenderam como é que funciona? Esse é o aparato teórico que nós temos que ter. Pô, Pacheco, mas já ouvi falar de alguns autores que trabalham aí, parceiro, afinal de contas, com a gestão de processos de negócio, que outros professores trazem à tona, né? Comumente, esses autores retiram aquela parte teórica de onde? Comumente, esses autores retiram essa parte teórica desse aqui, ó. Do primeiro lá de cima, na verdade, ó. Do nosso CIBOK. Entenderam como é que é? Então, qual vai ser a base aqui do nosso estudo? Basicamente, o CIBOK, entendeu? Em um outro momento, eu entro com BPMN, que é a nossa anotação de gestão de processos de negócio, né? Business Process Management, entendeu como? Para que vocês consigam entender. Tanto que aqui no TEC, nós estamos o quê? Com as questões mapeadas, ok? Separadamente, né? Por quê? Tem edital que vai cobrar somente gestão de processo de negócio, então é onde eles vão estar atrás da parte teórica, e tem edital que vai cobrar também o quê? Que vai cobrar ali, afinal de contas, adicionalmente, o BPMN, que é o quê? Anotação com os ícones, diagramas, tal, e tudo mais, que será utilizado ali para que você tenha, então, uma estruturação ali do seu modelo, do seu diagrama de processos de negócio. Todo mundo compreendeu? Estamos acordados? Bacana. Como que a gente vai estudar isso aqui então? Eu vou começar o estudo pelo CIBOK, trabalhando com a parte teórica, que não somente por ser teórica não faça parte, né, ali do nosso CIBOK, muito pelo contrário, ela já faz parte, afinal de contas, da parte introdutória, né, dos primeiros capítulos que nós temos ali do nosso CIBOK, e dali em diante eu vou distribuindo a estrutura do CIBOK para você poder compreender como que a gestão de processos de negócio funciona. Bora comigo? Vamos lá então, gente. Estamos falando do que aqui então? Do nosso CIBOK. O que vai ser o meu CIBOK, Pachecão, seu lindo da minha vida? O teu CIBOK é um guia organizado em 9 áreas ou capítulos, né? Então é aquele esquema, né? O CIBOK está para a gestão de processos de negócio, assim como o PMBOK está para, exatamente, assim como o PMBOK está para a gestão de projetos. Tá joia? Quem já estudou PMBOK vai lembrar, né? O nosso PMBOK, ele é o quê? Perfeitamente. O nosso PMBOK é também um framework, só que de gestão de projetos. Aqui o CIBOK, ele é o quê? É um framework, só que de gestão de processos. Ok? Pontos específicos. São 9 áreas, então basicamente ele vai ter 9 capítulos distribuídos nesse formato que nós temos aqui. Tá vendo? Onde você vai ter então capítulos distribuídos em uma perspectiva organizacional e outros capítulos distribuídos em uma perspectiva de processo, onde inclusive você não tem questões que cobrem essa primeira parte, entendeu? Esses primeiros 2 capítulos, que são o quê? São capítulos da perspectiva organizacional, mas sim questões que vão trabalhar em cima do quê? Da nossa perspectiva de processo. Entenderam como é que acontece? Essa é a distribuição dos capítulos do seu CIBOK. E onde a parte teórica vai estar toda aqui, ó, nesse primeiro capítulo. Joinha? Esse é o teu CIBOK. Aí a galera vai falar assim, mas Pacheco, beleza. Entendi o que é o CIBOK e a sua distribuição. Mas qual é o foco específico que eu tenho que dar em relação à quantidade de questões? Quantidade de questões de dívida para prova. Minimamente tu tem que saber o capítulo de gerenciamento de processos de negócio, modelagem de processos, eles estão trabalhando bastante, análise e desenho. E o mais importante, quando eu falo sobre o quê?
sobre disciplina, sobre capítulo, como nós estamos falando aqui em 9 áreas, é bem interessante porque muita gente confunde essas áreas de conhecimento com o quê? Com o ciclo de vida que nós temos ali da gestão de processos de negócio. Só que isso não pode acontecer. Combinado? Isso não pode acontecer de forma alguma. E por que que não pode acontecer, Pacheco? Meu grande brother lindo da minha vida. Não pode acontecer. Você não pode confundir. Por quê? Porque quando você fala dessas áreas de conhecimento, elas representam o quê? Basicamente, essas áreas de conhecimento representam disciplinas que são trabalhadas dentro da gestão de processos de negócio e o ciclo de vida da gestão de processos de negócio. O ciclo de vida vai fazer uso dessas disciplinas para que você tenha o quê? Uma abordagem cíclica em cima do teu processo de negócio. Entendeu a diferença? Você não pode confundir os dois. De jeito nenhum. Beleza, gente? As áreas de conhecimento, então, que são essas disciplinas? São habilitadas e suportadas por tecnologias de informação. Não somente tecnologias de informação, mas pelo que a gente chama de tecnologias de BPM. E por que eu trago isso aqui? Porque muita gente fica pensando o seguinte: poxa, Pacheco, para poder trabalhar, afinal de contas, com BPM, que é gestão de processo de negócios, Business Process Management, eu obrigatoriamente, meu parceiro, preciso, afinal de contas, de tecnologia da informação, do uso do computador? Não precisa. Tudo bem? Isso já foi questão de prova. O que você precisa, na verdade, é o quê? São tecnologias que vão te possibilitar que você tenha o BPM rolando. É muito diferente, todo mundo entendeu isso? Por quê? A palavra tecnologia, ela às vezes é prostituída, certo? Colocando o quê? Tudo que é tecnologia da informação. Não. Tecnologias são o quê? São coisas, entendeu? São coisas tecnológicas, são coisas bacanas que você pode utilizar em um momento específico ali, fatídico, que você estiver trabalhando. Como, por exemplo, na tua organização. Entendeu? Eu lembro, inclusive, né, da época quando eu comecei a estudar lá em história, né, a parte da pré-história, né, da pré-história mesmo, né, em que a professora falava, né, o homem da pré-história utilizava tecnologias específicas. Ele utilizava, né, ele começou a utilizar o quê? Pedra para poder bater, não era uma tecnologia que ele tinha na época? Então, por favor, não confunda essa palavra tecnologia com tecnologia de informação. Tem o uso, afinal de contas, de aplicativos, de sistemas que vão me possibilitar um maior conforto para trabalhar com BPM, com gestão de processo de negócio? Tenho. Tanto que é quando você entra no quê? No BPMS. Já viram esse termo? BPMS. Tudo bem? O S no final, entendeu? Quando ele aparece aqui assim, ó, BPMS. Tá vendo? Ele vai representar o quê, ó? Com BPMS. Ele vai te representar o S, System ou Switch. É isso que ele está falando. Que seriam então o quê? Ferramentas que você vai utilizar, ferramentas tecnológicas que tu vais utilizar para ter o quê? Perfeito, meu brother, é isso mesmo, para poder ter, afinal de contas, ali naquele momento, ok? O uso da tecnologia da informação em formato de sistema para poder ter seu BPM funcionando. Ok? Todo mundo pegou? Joia! Conceitos de BPM são abordados onde? Justamente quando eu falei, no nosso gerenciamento de processos de negócio. A gente já está trabalhando aqui, inclusive, com diversos desses conceitos. As áreas de conhecimento, modelagem de processos, análise de processos, desenho de processos, gerenciamento de desempenho de processos e transformação de processos cobrem atividades chaves e conjunto de habilidades para a BPM. Não à toa, né? As primeiras que eu apresentei aqui para vocês são as que mais são cobradas em prova. E as questões mais amplas de gestão de processo de negócio e como a prática se relaciona com outras dimensões organizacionais, tais como governança e planejamento estratégico institucional, são tratadas no quê? Nos capítulos de organização de gerenciamento de processos e gerenciamento corporativo de processos, né? Que seriam essas duas primeiras, mas que não caem em prova ali efetivamente, tá? A única coisa que eles vão colocar é o quê? A necessidade que eu tenho, afinal de contas, de termos ali um alinhamento, né? Tudo que está sendo trabalhado em relação ao negócio, você tem que ter ali dentro do teu processo a consideração do quê? A consideração que isso tem que ter um alinhamento perfeito com o seu processo estratégico, seu planejamento estratégico institucional. É disso que ele fala, né? Quando ele toca, afinal de contas, no assunto. Entenderam como é que funciona? Beleza. Pachecão, quais são então os capítulos que eu tenho no meu CBOC? Primeiro, gerenciamento corporativo de processos. Segundo, organização do gerenciamento de processos.
Terceiro, gerenciamento de processos de negócio. Quarto, modelagem de processos. Quinto, análise de processos. Sexto, desenho de processos. Sétimo, gerenciamento de desempenho de processos. Oitavo, transformação de processos. E nono, tecnologias de BPM. Ok, gente? Belezinha? Tranquilo, Pacheco? Então vamos começar a definir esse negócio aqui. Como definição padrão, o que é negócio? Negócio, aqui pra gente, quando nós estamos trabalhando, então, com o nosso gerenciamento de processo de negócio, se refere a pessoas. Pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor a clientes e gerar retorno de investimento a partes interessadas, certo? Essa definição é a definição oficial, é a definição que acompanha aí o CBOC desde a sua primeira edição, e é uma definição que vira e mexe, cai em prova. Então você tem que levar essa definição para a tua prova, e com certeza você que está assistindo aqui as aulas no TEC para poder resolver questões, você vai ver que essa definição acaba aparecendo pra caramba aí pra gente. É definitivamente quando você fala da parte administrativa, quando você fala da parte de gestão estratégica, é definitivamente como o cliente acaba vendo a empresa externamente, né? Ele identifica, afinal de contas, a organização pelo quê? Pela área de negócio que ele trabalha. O que vai ser um processo de negócio? É um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia, gerencia outros processos. Esse trabalho pode ser ponta a ponta, esse trabalho pode ser interfuncional e até mesmo interorganizacional. E é muito importante você já levar em consideração isso aqui, por quê? Porque o teu processo de negócio, certo? Muitas pessoas pensam que é o quê? Pô, é um processo que é executado dentro da minha organização apenas. Poxa, é um processo que é executado, afinal de contas, apenas em um departamento da minha organização. E não é assim que funciona. Quando você pega o teu processo de negócio, quando você trabalha aqui, ó, com o teu processo de negócio, ok? O teu processo de negócio, a ideia principal é que você tenha um processo alinhado, afinal de contas, com a sua área negocial, vamos colocar ali com a tua área estratégica, com o seu nível estratégico organizacional, e posteriormente, quando você tem, afinal de contas, esse alinhamento com a sua parte estratégica organizacional, que esse processo faça com que a tua organização funcione. E quando eu falo faça com que ela funcione, é que você consiga, afinal de contas, pegar, entenderam? Algo na ponta, uma solicitação de um cliente, rodar a tua organização de forma integral e entregar na outra ponta algo para o teu cliente. O teu cliente entra com a solicitação de compra, você entrega o produto para ele. O teu cliente entra com uma solicitação de suporte, você entrega o suporte para ele. Entendeu? Essa é a ideia principal do processo de negócio. Você pegou como é que funciona? Pachecão, muito lindo isso, maravilhoso. Tá fazendo sentido para vocês? Entendeu? Isso é um processo de negócio. Entenderam como é que é? Agora, o que acontece também? As pessoas pensam que o processo vai ficar só dentro da organização. Não vai. O teu processo, ele pode, afinal de contas, trabalhar com quê? Começar na tua organização e em um certo momento ele necessitar do quê? Necessitar que você tenha o quê? O envolvimento de uma outra organização. Então o teu processo ele pode ser interorganizacional. Tá bom? Nunca se esqueçam disso. São compostos por atividades interrelacionadas que solucionam, então, uma questão específica. Então, um processo tem um objetivo a ser cumprido? Um processo de negócio tem, sim, um objetivo específico a ser cumprido. No meio dessa parafernália toda, Pachecão, seu lindo da minha vida, o que é uma função? Uma função, dentro do negócio, ela vai ter que estar relacionada com o quê? A um grupo. Um grupo de atividades ligadas a objetivos ou tarefas particulares, individuais, onde os processos de negócio focam no trabalho ponta a ponta. Isso é uma função. É muito interessante porque as pessoas confundem função com departamento e não é isso. Por quê? O departamento, ele é uma distribuição o quê? Organizacional. A função, ela te traz o quê? Coisas que uma organização pode entregar para você. Tanto que o mesmo departamento pode ter 1, 2, 3, 4, 5 funções dentro dele. Ok? Todo mundo entendeu isso? Uma observação, que as funções acabam, então, por se tornar o quê? Contínuas, justamente onde os processos de negócio definem entradas e saídas. Elas vão se tornar contínuas, vão. Por quê? Porque justamente o processo vai fazer com que as coisas aconteçam. E aqui é muito importante, por quê?
Porque é muito comum em questões de prova eles ficarem batendo, né, as diferenças que nós temos entre processo e projeto. O processo, você vai ver que ele é cíclico. O processo ele vai fazer mais do mesmo. Você tem um processo de venda. Tu tá vendendo. Você tem um processo, afinal de contas, de suporte. Você tá dando suporte. Entendeu? Como você tem um processo que todo dia você chega e você tem que registrar o ponto. É um processo para registrar ponto. É assim que acontece. Entendem como é que é? Tá perfeito? Tá legal na cabeça de vocês? Quando você fala do projeto, não, ele não é cíclico. O projeto pode fazer uso de um processo como ferramenta, entendeu? Mas o projeto ele sempre vai ter o quê? Uma entrega única, uma entrega singular. E não é cíclico aquilo ali. Pegaram a diferença? Joia então. Os processos envolvem mais de uma pessoa, em mais de um momento específico, onde podemos dizer que uma empresa é uma coleção de processos, visto que eles possuem a capacidade de cruzarem as suas áreas funcionais, facilitando a comunicação entre os departamentos. E esse cruzamento é feito de acordo com o quê? O seu processo vai ser dividido em tarefas, o seu processo vai ser dividido em atividades, para que você tenha, afinal de contas, o quê? Exatamente, né? Essas suas áreas funcionais funcionando. Os processos, então, quando você fala da tecnologia da informação, é muito importante. Por quê? É o teu processo que vai fazer a liga, que vai fazer o link, literalmente, entre TI e o seu negócio. Por quê? Porque é de acordo com o processo que, inclusive, você vai fazer o quê? Cara, qual é a tecnologia da informação que eu preciso ter na minha organização para que eu consiga suportar todo aquele desejo organizacional que eu tenho ali dentro. Você entendeu como é que funciona isso aqui, gente? Pegaram como é que é? Show de bola? Eu vou dando uma paradinha por aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente poder continuar já falando aqui então sobre o gerenciamento de processos de negócio. Aquele grande abraço, gente. Até já. Tchau.